Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar diagonalização de operadores lineares. O objetivo da aula é conceitualizar e exemplificar autovalor e autovetor para matrizes e operadores lineares, definir polinômio característico, descrever um método prático para o cálculo dos autovetores e autovalores e definir operador e matriz diagonalizável. Dada uma transformação linear f de V, em certos casos existem vetores privilegiados, que eu estou denotando aqui de V, tais que V e f de V possuem a mesma direção, ou seja, o f de V é dado como lambda vezes V para algum lambda real. Estes vetores são importantes na teoria da álgebra linear e serão o objeto de estudo nesta aula. Vamos começar com a definição de autovalor e autovetor para a matriz. Depois nós vamos estudar essas mesmas definições para um operador linear. Nós vimos na aula 2 de transformações lineares que, dado uma transformação linear, nós podemos associar ela a uma matriz e, dado uma matriz, nós também podemos associar a ela uma transformação linear, ou seja, essas duas definições, definição de matriz e de transformação linear, são equivalentes, mas como elas têm naturezas diferentes, então aqui eu optei por definir autovalor e autovetor para matrizes e para operadores lineares em separadamente. Definição: seja A uma matriz quadrada de ordem n. Dizemos que o número lambda é um autovalor de A se existir uma matriz não nula V, n por 1, tal que A vezes V é igual a lambda vezes V. Toda matriz V não nula que satisfaz essa igualdade aqui é chamada de autovetor da matriz A associada ao autovalor lambda. Os autovalores também são chamados de valores próprios ou de valores característicos, e os autovetores também são chamados de vetores próprios ou de vetores característicos. Ou seja, dada uma matriz A de ordem n, se existir uma matriz V n por 1, tal que A vezes V é igual a um certo número vezes a matriz V, essa matriz V aqui será chamada de autovetor de A associado ao autovalor lambda. Vocês estão vendo que essa definição aqui está bem definida, pois A é uma matriz n por n e V é uma matriz n por 1. Por exemplo, considere a matriz A 3, 0, 8, menos 1. Observe que, quando nós multiplicamos essa matriz por essa matriz 2, 4, nós vamos obter a matriz 6, 12, pois, realizando essa multiplicação, linha vezes coluna, 3 vezes 2 dá 6, 0 vezes 4 é 0. Então, por isso que aqui é um 6. E agora, esta linha vezes essa coluna, 8 vezes 2 é 16, menos 4, 12. Vocês estão vendo que a matriz A vezes essa matriz resulta na matriz 6, 12, que pode ser escrito como 3, que multiplica o 2, 4. Então, neste caso, a matriz A vezes essa matriz V é igual a 3 vezes V. Por isso que nós dizemos que essa matriz V é um autovetor da matriz A associado ao autovalor 3. Vocês estão vendo que até este ponto não foi ensinado como determinar os autovetores e autovalores. Neste caso,
nós só estamos fazendo a verificação de que essa matriz V, de fato, é autovetor da matriz A. Além disso, qualquer matriz não nula desta forma, com x real, é um autovetor da matriz A associado ao autovalor 3. De fato, vamos considerar aqui, por exemplo, o x menos 1. Então, substituindo aqui o x por menos 1, nós vamos obter essa matriz V como menos 1, menos 2, e multiplicando essa matriz A por menos 1, menos 2, nós vamos obter justamente o menos 3, menos 6, que é 3 vezes a matriz menos 1, menos 2. Agora nós vamos definir autovalor e autovetor para um operador linear. Definição: seja f de v em v um operador linear. Um vetor v diferente do vetor nulo é dito um autovetor ou vetor próprio de f se existe um escalar lambda tal que o f de v é igual a lambda vezes v. Neste caso, lambda é dito autovalor ou valor próprio de f associado ao autovetor v. Por exemplo, dado o operador linear f de R2 em R2, definido da seguinte forma: o f de xy é igual a x menos y, o vetor 0,5 é autovetor de f com autovalor menos 1. De fato, calculando aqui o f de 0,5, f de 0,5 vai ser igual a 0 menos 5, que pode ser escrito como menos 1 vezes o 0,5. Então, de fato, esse elemento é um autovetor de f associado ao autovalor menos 1. De modo geral, qualquer vetor desta forma, onde y é um número real diferente de zero, é um autovetor de f com autovalor menos 1. Então, vocês estão vendo que, até esse ponto, as duas definições de autovalor e autovetor para uma matriz e operador linear são semelhantes. E, além disso, vocês estão vendo que existe uma infinidade de autovetores associado a um único autovalor. Neste caso aqui, por exemplo, todo elemento dessa forma vai ser autovetor de f associado ao autovalor menos 1. Como no exemplo anterior, neste caso aqui, nós também só estamos fazendo uma verificação de que este elemento é autovetor de f associado ao autovalor menos 1. Proposição 1. Dado um espaço vetorial V, um operador linear f de V em V e um autovetor V associado ao autovalor lambda, o conjunto V lambda, definido pelos elementos da forma U em V, tais que o f de U é igual a lambda U, é um subespaço vetorial de V chamado subespaço associado ao autovalor lambda. De fato, então, vamos provar que esse conjunto aqui é um subespaço vetorial de V. Vocês estão vendo que esse conjunto aqui, na verdade, é o conjunto formado por todos os autovetores de f associados ao autovalor lambda mais o vetor nulo. Por definição, o vetor nulo não é um autovetor do operador linear, mas vocês estão vendo que o vetor nulo pertence a este conjunto, né? Então, esse conjunto aqui é formado pelo vetor nulo mais todos os autovetores de f associados ao autovalor lambda.
Para provar que esse conjunto é um subespaço vetorial, nós primeiro precisamos mostrar que esse conjunto é diferente do vazio, e nesse caso vai ser, pois, calculando aqui o f do vetor nulo, nós vimos em aulas passadas que o f do vetor nulo é justamente o vetor nulo desse espaço vetorial, no caso, o 0v. Mas esse 0v pode ser escrito como lambda vezes o 0v. Isso significa que o f do 0v é igual a lambda vezes o 0v. Ou seja, o vetor nulo de v realmente pertence a esse conjunto e, consequentemente, esse conjunto é diferente do vazio. Agora, nós vamos considerar dois elementos nesse conjunto e alfa uma constante real. Daí, o f de u mais v é o f de u mais o f de v, pois f é um operador linear, o f de u é lambda u, pois u pertence a esse conjunto, e o mesmo acontece com f de v, que é dado como lambda vezes v. O lambda aqui é um fator comum, posso colocar em evidência, sobrando o u mais v, ou seja, o f de u mais v é lambda u mais v, e isso significa que u mais v pertence a esse conjunto. Por outro lado, o f de alfa u é igual a alfa vezes o f de u, pois f é um operador linear, e o f de u é dado como lambda u. Utilizando propriedades de multiplicação por escalar, eu posso escrever este elemento dessa forma, indicando que o alfa u também pertence a esse conjunto, pois o f de alfa u é igual a lambda vezes o alfa u. E isso significa que, de fato, esse conjunto é um subespaço vetorial de V. Observação: o resultado anterior nos diz que o conjunto formado por todos os autovetores associados ao autovalor lambda mais o vetor nulo constituem um subespaço vetorial de V. Agora, nós vamos começar a estudar o que é o polinômio característico. Sendo assim, dada uma matriz quadrada A de ordem n, um autovalor lambda de A e um autovetor V também de A são determinados a partir dessa expressão aqui, como nós já vimos. Agora, nós vamos trabalhar com essa igualdade aqui para chegar em um polinômio denominado polinômio característico, e a partir desse polinômio a gente vai conseguir agora calcular os autovalores e os autovetores de uma matriz A. Para isso, vamos seguir o determinado procedimento. Trabalhando com essa igualdade aqui, A vezes V é igual a lambda V. Agora, a matriz identidade vezes qualquer matriz V é a própria matriz V. Então, eu posso escrever a matriz identidade aqui, que não vai fazer diferença nenhuma, né? Pois a matriz identidade vezes V é a própria matriz V. Então, A vezes V é igual a lambda vezes a identidade vezes a matriz V. Agora, eu vou subtrair essa expressão desses dois lados da igualdade. Desse lado direito, nós vamos obter a matriz nula, e desse lado esquerdo, nós vamos obter AV menos lambda identidade vezes V. Ou seja, essa expressão menos essa. Note que essa matriz V é um fator comum à direita, então vou colocar essa matriz V em evidência à direita, tomando cuidado aqui em relação à ordem que a matriz aparece, pois a multiplicação entre matrizes não é comutativa, né? Então, se eu vou colocar o V em evidência aqui à direita, o que sobra neste caso é a matriz A, e o que sobra neste caso é o lambda vezes a matriz identidade. Então, A menos lambda identidade vezes V é igual a matriz nula. Escrevendo essa expressão aqui na forma matricial, propriamente dita, né? Então, aqui nós temos a matriz A menos lambda vezes a matriz identidade. Lembrando que a matriz identidade é a matriz, nesse caso,
também quadrada de ordem n, cuja diagonal principal é formada somente por uns e os outros elementos são zeros. Então, A menos lambda identidade, eu vou subtrair o lambda nos elementos aqui da diagonal principal da matriz A, o restante se conserva, vezes a matriz V, que eu estou chamando aqui de matriz x1, x2 até xn, lembrando que V é uma matriz n por 1, que é igual à matriz nula, que também será n por 1, então a matriz coluna formada por zeros. Agora, realizando essa multiplicação entre matriz e depois igualando a zero, nós vamos obter essa linha vezes essa coluna igual a zero, essa linha vezes essa coluna igual a zero, até essa última equação, que vai ser um conjunto de equações lineares, ou seja, vai ser um sistema linear, e esse sistema vai ser homogêneo, porque todas as equações vão ser iguais a zero. Como, por definição, um autovetor é diferente da matriz nula, eu quero determinar uma solução diferente da solução trivial do sistema homogêneo, que é a solução formada só por zeros. E para que eu consiga obter essa solução diferente da solução toda nula, nós precisamos que esse sistema seja SPI. E pela regra de Cramer, para esse sistema ser SPI, o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. O polinômio obtido do determinante dessa matriz, que eu vou chamar aqui sempre de polinômio Plambda, de grau n, assim obtido, no procedimento acima, é chamado de polinômio característico da matriz A, cujas raízes são justamente os autovalores de A. Por exemplo, vamos considerar essa matriz A, menos 3, 4, menos 1, 2. Vamos calcular o polinômio característico dela, depois os autovalores e os autovetores. Para determinar o polinômio característico, eu preciso calcular o determinante da matriz A menos lambda vezes identidade. Como a matriz A é uma matriz 2 por 2, a matriz identidade que eu vou considerar é a matriz também 2 por 2. Então, A menos lambda identidade nada mais é do que subtrair lambda na diagonal principal. Então, nós vamos obter menos 3 menos lambda, 4 menos 1, 2 menos lambda. O polinômio característico é o determinante dessa matriz, né? Então, o determinante dessa matriz está fácil de calcular porque A é uma matriz 2 por 2. Então, multiplica a diagonal principal, conserva o sinal e multiplica a diagonal secundária invertendo o sinal. Então, nós vamos obter menos 3 menos lambda, que multiplica 2 menos lambda, mais 4. Fazendo essa multiplicação e somando a 4, nós vamos obter que o Plambda, que é o polinômio característico, é igual a lambda ao quadrado mais lambda menos 2. Como esse polinômio é um polinômio de segundo grau, então podemos determinar as raízes de P aplicando Bhaskara. Primeiro eu vou calcular delta, onde delta é b ao quadrado, que no caso é 1, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 2. Então, delta é 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, 1 mais 8, que é igual a 9. Então, lambda é calculado como menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, considerando o sinal de mais, e nós sabemos que a raiz de 9 vale 3, menos 1 mais 3 é 2, sobre 2 é 1, e considerando agora o sinal de menos, menos 1, menos 3, menos 4, sobre 2 é menos 2. Sendo assim, nós determinamos que os autovalores dessa matriz A são 1 e menos 2.
que no caso são as raízes do polinômio característico. Agora, nós vamos determinar os autovetores. Para isso, nós vamos voltar nessa expressão aqui. Quando lambda era um autovalor e v um autovetor, nós vimos no slide anterior que essa igualdade aqui é válida. Então, para cada lambda desse, nós vamos utilizar essa expressão para determinar o autovetor associado ao autovalor. Para lambda igual a 1, a expressão é essa. Então, aqui nós vamos considerar A menos identidade vezes o lambda 1, que no caso vale 1, ou seja, eu vou considerar a matriz A e subtrair o valor do lambda na diagonal principal. Então, como a matriz A era a matriz menos 3, 4, menos 1 e 2, subtraindo 1 aqui na diagonal principal, nós vamos obter aqui o menos 4 e aqui o 1. Como eu quero encontrar os autovetores, eu vou substituir o V1 por XY, que é igual à matriz nula 0, 0. Fazendo essa multiplicação matricial e depois igualando aqui a 0, nós vamos obter linha vezes coluna igual a 0. Menos 4 vezes x, menos 4x, mais 4y, que é igual a 0, e menos x mais y igual a 0. Vocês estão vendo que essas duas igualdades são as mesmas, né? Se você multiplicar essa igualdade por 4, nós obtemos a primeira. Então, como as igualdades são iguais, nós vamos utilizar essa segunda aqui, que é mais simples, e isolando o valor do x aqui, nós encontramos que x é igual a y, ou seja, esse autovetor vai ser da forma xx, onde x é diferente de zero por definição, pois os autovetores são diferentes das matrizes nulas. Sendo assim, qualquer elemento dessa forma vai ser autovetor da matriz A associado ao autovalor 1. Agora, aplicando essa mesma ideia para o outro autovalor, então agora nós vamos considerar A menos lambda identidade, mas nesse caso o lambda é menos 2, o menos com esse menos fica um mais, então A mais 2 vezes identidade, eu vou somar 2 à diagonal principal da matriz A. Então, aqui nós vamos obter um menos 1, 4, menos 1, 4. Fazendo essa multiplicação matricial aqui e igualando a 0, nós vamos chegar nessas equações que são iguais, isolando aqui o valor do x. X é dado como 4y e substituindo o x por 4y, nós obtemos os autovetores da matriz A associados ao autovalor menos 2, onde nesse caso o y é diferente de 0. Portanto, qualquer elemento dessa forma é autovetor de A associado ao autovalor 1, e qualquer elemento dessa forma é autovetor de A associado ao autovalor menos 2. Outro exemplo. Agora, nós vamos considerar essa matriz A, que é uma matriz 3 por 3, e nós vamos determinar o polinômio característico dela para depois determinar os autovalores e os autovetores. Então, A menos lambda identidade, como A é uma matriz 3 por 3, a matriz identidade considerada agora vai ser a matriz 3 por 3, onde esse cálculo aqui nada mais é do que subtrair o lambda na diagonal principal da matriz A. Então, aqui nós vamos obter menos lambda, menos lambda, menos lambda, e o polinômio característico nada mais é do que calcular esse determinante aqui. Calculando esse determinante, nós vamos obter essa expressão. Isso significa que o polinômio característico dessa matriz
é menos lambda ao cubo mais 3 lambda mais 2. E agora nós precisamos determinar quais são as raízes desse polinômio. Então, nós vamos igualar esse polinômio aqui a zero e tentar descobrir quais são os lambdas que eu substituo aqui e o resultado dá zero. Para determinar as raízes dessa equação, nós vamos utilizar um teorema que nos diz o seguinte: se esse coeficiente que acompanha o termo de maior grau for 1 ou menos 1, e todos esses coeficientes aqui são números inteiros, então as raízes inteiras dessa equação são todas divisores desse termo independente, ou seja, são números que dividem esse termo independente. E nós sabemos que os números que dividem 2 são 1, menos 1, 2 ou menos 2. Então, as possíveis raízes inteiras dessa igualdade são essas aqui. Como o termo aqui de maior grau vale 3, essa equação possui 3 raízes. Então, neste caso, nós temos que testar quais desses números são raízes dessa equação. Então, para fazer esse cálculo, nós vamos utilizar esse dispositivo de Brio-Ruffini, onde aqui nessa primeira linha nós vamos copiar os coeficientes que aparecem nessa expressão, no caso, os coeficientes do polinômio característico. Vocês estão vendo que o termo aqui que acompanha o lambda ao cubo é menos 1, o que acompanha o lambda ao quadrado é 0, então por isso que aqui é um 0, o que acompanha o lambda é o 3 e o termo independente é o 2. Se eu quero verificar se esse número 2 é raiz, eu faço o seguinte: vou copiar ela aqui e vou repetir esse primeiro elemento. Agora, eu vou multiplicar aqui e somar aqui. Se o último número for 0, isso significa que esse número aqui é de fato uma raiz dessa equação. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Vou repetir aqui o menos 1. Menos 1 vezes 2 é menos 2, mais 0, menos 2. Menos 2 vezes 2 é menos 4, mais 3, menos 1. Menos 1 vezes 2 é menos 2, mais 2, 0. Como aqui nós obtemos o 0, isso significa que o 2 é uma das raízes desse polinômio, ou seja, nós encontramos o primeiro autovalor da matriz A. Agora, pode ser que esse 2 seja raiz novamente desse polinômio, tá? Mas agora vamos testar para o menos 1. Então, vou copiar o menos 1 aqui, vou repetir esse primeiro elemento, Agora, nós vamos fazer a conta em relação a estes elementos aqui. Então, vou repetir esse menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Menos 2, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Menos 1 dá 0. Cheguei nesse 0 aqui. Isso significa que o menos 1 também vai ser raiz desse polinômio. E no caso, esse menos 1 vai ser uma raiz de multiplicidade 2, pois se eu substituir aqui o menos 1 novamente, repetindo esse menos 1 vezes menos 1 é 1, menos 1 dá 0. Então, vocês estão vendo que o menos 1 é raiz duas vezes desse polinômio. Sendo assim, nós chegamos em todas as raízes desse polinômio. No caso, lambda 1 vale 2 e o lambda 2 vale menos 1. Lembrando que esse menos 1 é uma raiz de multiplicidade 2. Agora, o procedimento é o mesmo do exemplo anterior para o cálculo dos autovetores. Nós vamos utilizar essa expressão. Agora, a matriz identidade é a matriz 3 por 3 e o lambda vale 2. Então, A menos lambda identidade, eu vou subtrair o 2 na diagonal principal da matriz A
obtendo menos 2, menos 2, menos 2, o restante aqui tudo 1. O autovetor 1 vou chamar de xyz. Fazendo essas multiplicações aqui, nós vamos obter menos 2vx, 1 vezes y, 1 vezes z igual a 0, que é essa primeira igualdade. 1 vezes x menos 2 vezes y, 1 vezes z igual a 0, que é essa segunda igualdade. E 1 vezes x, 1 vezes y, menos 2 vezes z igual a 0, obtendo essa terceira igualdade. Escalonando o sistema, nós chegamos nesse novo sistema aqui, onde nessa segunda igualdade nós chegamos que o y é igual a z, e como o y é igual a z, no lugar do z eu vou colocar o y. Então, x mais y menos 2y é igual a 0, que é o que eu escrevi aqui. Y menos 2y é menos y, que passa para o outro lado, mais y. Ou seja, esse v1, que eu chamei de xyz, pode ser escrito como y, e como z também é igual a y, aqui nós temos o y novamente, onde o y tem que ser um número diferente de 0. Ou seja, todo elemento dessa forma é autovetor da matriz A associado ao autovalor 2. Agora, em relação ao segundo autovalor, que no caso é menos 1, eu vou fazer aquela conta A menos lambda identidade. Como lambda é menos 1, então ficaria A mais 1 vezes identidade, que nada mais é do que somar 1 na diagonal principal. Então, neste caso, todas as equações resultantes dessa igualdade vai ser x mais y mais z igual a 0. Isso significa que o x pode ser escrito como menos y menos z. Então, os autovetores associados ao autovalor menos 1 são todos escritos dessa forma. Vocês estão vendo que nesse caso eu substituí esse valor de x aqui com y e z não simultaneamente nulos. Outro exemplo, as matrizes A e B possuem os mesmos autovalores, no caso 3 e menos 1, porém os autovetores são diferentes. Sendo assim, se matrizes possuem os mesmos autovalores, isso não significa que elas possuem os mesmos autovetores. Outro exemplo, a matriz A, raiz de 3 menos 1, 1 raiz de 3, não admite autovalores nem autovetores reais, pois o polinômio característico nesse caso aqui vai ser dado por lambda ao quadrado menos 2 raiz de 3 lambda mais 4, e neste caso o valor do delta vale menos 4, e nós sabemos que não existe raiz real de número negativo, né? Então, no nosso caso, nós só vamos trabalhar com números reais. Se V é um espaço vetorial real de dimensão finita e f de V em V é um operador linear, podemos estender o conceito de polinômio característico para f, definindo como polinômio característico de qualquer representação matricial de f. Nós sabemos que a representação matricial de um operador linear depende da base escolhida. Entretanto, existe um resultado que garante que o polinômio característico é sempre o mesmo. Então, o polinômio característico de um operador linear nada mais é do que o polinômio característico de uma matriz associada a este operador linear. E lembrando que, para determinar essa matriz associada ao operador, nós precisamos selecionar uma base do espaço vetorial considerado. E o que foi dito no parágrafo anterior é que
para qualquer base que você escolha, o polinômio característico vai ser sempre o mesmo. Então, é claro que nós vamos considerar sempre a base mais simples, que vai ser a base canônica. Por exemplo, se f é o operador de R2 em R2, definido deste modo, em relação à base canônica do R2, a matriz de f é dada desta forma aqui. Vocês estão vendo que sempre quando a matriz é a base canônica, esses coeficientes que aparecem aqui, na verdade, os coeficientes que aparecem nessa primeira coluna são os coeficientes do x, e os coeficientes que aparecem na segunda coluna são os coeficientes do y. Lembrando que esse raciocínio é aplicado quando a base considerada é a base canônica. Então, vamos determinar o polinômio característico desse operador linear, que nada mais é do que o determinante da matriz A menos lambda identidade. No caso, subtrair o lambda aqui na diagonal principal, ficando 1 menos lambda, 2 menos 1, 4 menos lambda. Então, diagonal principal menos diagonal secundária, nós obtemos essa expressão. Fazendo essa multiplicação e somando a 2, nós obtemos este polinômio aqui. Como esse polinômio é um polinômio de segundo grau, então podemos determinar as raízes de P aplicando Bhaskara, resultando em λ1 igual a 2 e λ2 igual a 3. Então, obtemos os autovalores do operador. Para determinar os autovetores, a ideia é a mesma dos exemplos anteriores. Então, aqui nós obtemos a matriz de f em relação à base canônica, subtraindo 2 na diagonal principal, que multiplica xy, onde esse xy é o autovetor, igual a matriz nula. Então, vocês estão vendo que realizando essa multiplicação igualando a zero, nós vamos obter duas equações desse tipo, menos x mais 2y igual a zero, isolando x, x é dado como 2y. Então, substituindo x por 2y, todos os elementos dessa forma vão ser autovetores do operador f associados ao autovalor 2. Lembrando que esse y deve ser diferente de zero. Nós podemos escrever os autovetores dessa forma ou desta forma aqui. Essa notação é mais utilizada quando nós trabalhamos com matrizes e essa aqui quando trabalhamos com operadores lineares. Agora, para o autovalor 3, nós vamos subtrair o 3 na diagonal principal de A, que nada mais é do que substituir o 3 nessa expressão, obtendo assim a matriz menos 2, 2, menos 1, 1. Realizando essa multiplicação matricial igualando a zero, nós vamos obter duas equações iguais, onde as duas indicam que x é igual a y. Nesse caso aqui, eu estou considerando essa primeira multiplicação, menos 2 vezes x, que é menos 2 vezes x, mais 2y igual a zero. O menos 2x está positivo, passo negativo, cancelo 2, x é igual a y. Ou seja, todos os elementos dessa forma são autovetores de f associados ao autovalor 3, onde o y é diferente de zero, e eu posso também escrever o autovetor dessa forma. Dado um operador linear f de v em v, agora nosso objetivo é conseguir uma base B do espaço vetorial considerado, na qual a matriz do operador nesta base seja uma matriz diagonal, que é a forma mais simples possível de se representar um operador. Então, nós vamos verificar se existe essa base B de forma que a matriz do operador seja uma matriz diagonal. Teorema 1.
Se V é um espaço vetorial de dimensão n e f de V em V é um operador linear que possui n autovalores distintos, então V possui uma base cujos vetores são todos autovetores de f. Aqui é um f. Definição: seja f de V em V um operador linear, dizemos que f é um operador linear diagonalizável se existe uma base de V cujos elementos são todos autovetores de f. Portanto, pelo teorema 1, se nós temos um operador linear f e V um espaço vetorial de dimensão n, e esse operador possui n autovalores distintos, então esse operador linear será diagonalizável de acordo com essa definição aqui. Por exemplo, considero o operador de R2 em R2 definido deste modo. Em relação à base canônica do R2, a matriz de F vai ser a matriz menos 3, 4, menos 1, 2, cujos autovalores são menos 2 e 1. Nós já trabalhamos com essa matriz aqui e nós já calculamos que os autovalores são menos 2 e 1. Então, neste caso, nós temos um operador linear f, a dimensão do R2 é 2 e f possui dois autovalores distintos. Então, pelo teorema anterior e pela definição anterior, esse operador f é dito operador diagonalizável, pois nós podemos determinar uma base do R2 formada por autovetores de f. No caso, nós vimos que os autovetores associados ao menos 2 são da forma 4y e y, considerando o y igual a 1, nós obtemos o 4, 1, e os autovetores associados a 1 são da forma xx. Escolhendo x igual a 1, nós obtemos o 1, 1. Então, vocês estão vendo que esse conjunto B é um conjunto LI e, de fato, gera o R2. Aliás, existe um resultado que nos diz que autovetores associados a autovalores distintos são sempre LI. Portanto, esse conjunto B é uma base para o R2 e essa base é formada por autovetores de F, pois esse 4, 1 é autovetor associado ao autovalor menos 2 e esse elemento é um autovetor de F associado ao autovalor 1. Nesta base, a representação matricial de F é essa matriz aqui, que vocês estão vendo que é uma matriz diagonal. Por isso que nós dizemos que F é um operador diagonalizável. Outro exemplo. Seja F agora um operador de R3 em R3 definido do seguinte modo. A representação matricial de F em relação à base canônica do R3 é dada desta forma e nós também já calculamos os autovalores e autovetores dessa matriz. Neste caso, nós verificamos que os autovalores são 2 e menos 1, onde esse menos 1 tem multiplicidade 2, cujos os autovetores associados são V1 e V2, respectivamente. Ou seja, os autovetores associados ao 2 são dessa forma e os autovetores associados ao menos 1 são dessa forma. Note que a quantidade de autovalores de F é diferente da dimensão do R3. Entretanto, esse operador F
também é um operador diagonalizável, pois existe uma base do R3 formada por autovetores de f. No caso, a base é essa aqui. Esse primeiro elemento é um autovetor de f dessa forma, que está sendo associado ao autovalor 2, e esses dois elementos são autovetores de f associados ao autovalor menos 1. Nesse caso aqui, nós escolhemos y igual a 1, e nesses dois casos, primeiramente eu escolhi y igual a 1 e z igual a 0 para obter este elemento, e segundo, y igual a 0 e z igual a 1 para obter este terceiro elemento. Então, neste exemplo, f é um operador de R3 em R3, possui dois autovalores, mas f é um operador diagonalizável. Então, nós não podemos confundir o que o teorema 1 está querendo nos dizer. O teorema 1 fala o seguinte: se nós temos um operador f de v em v, se v possui dimensão n e f possui n autovalores distintos, então o teorema 1 garante que esse operador f é diagonalizável. Mas se a dimensão de v for diferente do número de autovalores, isso não significa que o operador não é diagonalizável. Neste caso aqui, nós estamos nos deparando com um exemplo onde a dimensão do R3 aqui vale 3, f possui dois autovalores distintos e esse operador é diagonalizável. Em relação a essa base aqui, a matriz de f é dado desta forma, que vai ser uma matriz diagonal. Teorema 2. Um operador f de v em v admite uma base b de v de autovetores se e somente se a matriz de f nessa base é uma matriz diagonal, ou seja, sempre que nós representamos o operador em relação a essa base formada por autovetores, a matriz vai ser sempre uma matriz diagonal. E a recíproca aqui também é verdadeira. Outro exemplo, o operador f de R3 em R3, cuja matriz em relação à base canônica B do R3 é essa, não é diagonalizável. Por que que este operador aqui não vai ser diagonalizável? Fazendo o cálculo dos autovalores desse operador, que no caso são as raízes do polinômio característico, nós obtemos que os autovalores são 3 e menos 1, onde os autovetores associados ao 3 são dessa forma, onde o x tem que ser diferente de 0, e os autovetores associados ao autovalor menos 1 são dessa forma, onde os z também são diferentes de 0. Sendo assim, neste caso, não é possível formar uma base com autovetores de f. Como aqui o espaço vetorial é o R3, nós precisamos de 3 vetores Li para formar uma base. A partir desse autovetor, nós obtemos um elemento 1, 0, 0 no R3. A partir desse autovetor, vou escolher aqui o z igual a 16 para simplificar os cálculos. Nós obtemos outro elemento do R3, no caso ficaria, substituindo aqui o z pelo 16, 1, menos 20 e 16. Então, assim, nós obtemos dois elementos do R3 e dois elementos do R3 não geram todo o R3, ou seja, o conjunto formado pelo 1, 0, 0 e o 1,
menos 20 e 16 não formam uma base para o R3. Por esse motivo, não é possível formar uma base somente com autovetores de F. Nós poderíamos, por exemplo, considerar aqui como nós fizemos e, além disso, acrescentar um outro vetor, no caso, o 2, 0, 0. Então, nós teríamos um conjunto de 3 elementos do R3, todos autovetores do operador F, mas esse conjunto vai ser um conjunto LD, então não seria uma base para o R3. Até aqui nós vimos a definição de operador diagonalizável, mas como operador linear e matriz são definições equivalentes, né, então nós também podemos falar de matriz diagonalizável. Sabe-se que toda a matriz A n por m, com entradas reais, define uma transformação linear, que eu estou denotando aqui por FA, que vai do Rm ao Rn. Em particular, se A é uma matriz quadrada de ordem n, então A define um operador linear em Rn. Sendo assim, dizemos que uma matriz quadrada A, n por n, é uma matriz diagonalizável se o operador linear associado a essa matriz é um operador diagonalizável. E pelo teorema 1, quando existe uma base B de Rn formada por autovetores, o operador linear associado a essa matriz A. Existem outras maneiras de verificar se um operador é ou não diagonalizável, por exemplo, utilizando o polinômio minimal, mas nesta aula nós não iremos abordar o tema. E com isso nós finalizamos a aula sobre operadores lineares.